dia, boa tarde, boa noite. Rodrigo aqui na área de novo para mais uma aula de Python. E hoje a gente vai continuar falando sobre os operadores lógicos, né? Nós iniciamos o nosso estudo da aula de ontem e essa aula eu vou considerar como a parte 2 do nosso capítulo 5, para que a gente possa explanar de uma forma mais abrangente os itens que eles nos propõem, tá? Então eu vou abrir essa aula 7 aqui, só para a gente manter organizado os nossos arquivos, tá? E hoje nós vamos falar então vamos dar continuidade então sobre os nossos estudos de operadores lógicos. Nós vimos os operadores lógicos da aula anterior, maior, menor, o igual e o diferente, né? E hoje a gente vai falar sobre um deles que é o AND, operador lógico AND. O operador lógico AND, a gente viu na aula anterior, que no caso de um operador lógico, se comparar a um valor maior ou menor, ele vai sempre estar dizendo assim para você, ou é isso ou é aquilo, tá? O operador AND, assim como o operador OR, que a gente vai ver daqui a pouco, ele trabalha de uma forma em que ele precisa analisar duas condições para ele tomar uma decisão, tá? Então, por exemplo, com o AND, as duas condições elas devem ser lógicas iguais, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho um valor N1 aqui, tá? Vou determinar ele como 5 e o N2 como 6, por exemplo, tá? Vamos imaginar que esses dois valores, eles vêm para o programa e esse programa precisa mostrar o resultado caso esses valores sejam iguais, ou caso eles sejam diferentes, ou caso tenha uma comparação entre uma range, por exemplo. Então, se eu disser para ele, se o N1 for, vamos colocar, igual a 6 e o N2 for igual a 6, aí o que ele vai dizer? Eu vou colocar um print aqui, tá? Bem simples. Os valores são iguais, tá? E o else, claro, se ele não for igual, certo? Se ele for diferente. Print existem valores diferentes. Ok? Dessa forma a gente pode executar agora e vamos ver o resultado disso. Executar com run. Olha lá. Existem valores diferentes. Pô, Rodrigo, mas o N2 é 6. Ele é igual. Mas lembra o que eu falei? O AND ele precisa necessariamente que os dois valores, as duas lógicas sejam iguais. Então eu vou colocar aqui no resumo. O AND precisa que sejam valores lógicos iguais. Na prática, se eu alterar aqui para 6, o meu resultado de mensagem deve ser diferente. Olha lá. Ó. Então ele precisa que os valores comparados sejam iguais. Se eu colocar um diferente aqui, diferente de 6 e diferente de 6 também, você percebe que ele vai inverter a lógica. Olha lá, ó, existem valores diferentes. Se eu colocar 3, 5, né, ou 3 aqui, aí sim ele vai dar a mensagem no teste lógico igual, tá? Perfeito? Então, o operador AND, ele trabalha, para verificar então se duas condições são true ou são verdadeiras simultaneamente, a gente precisa utilizar então essa palavra reservada AND. Daí ele combina os dois valores de testes condicionais. Se cada um dos testes passar, a expressão como um todo será válida como true. Entende? Então eu faço um teste, ok, guardo esse resultado. Faço outro teste, ok, eu comparo os dois. São verdadeiros? São. Aí eu imprimo o verdadeiro. Se for falso, ele vira falso para mim, ok? Vamos passar para o próximo operador lógico, que é o operador OR. Eu vou manter isso aqui apenas em comentário, só para a gente manter isso aqui arquivado. Operador OR. A palavra reservada OR permite verificar várias condições também, mas o teste passa a ser um dos testes passar, ou ambos. Então, por exemplo, ou ele é verdadeiro
ele não precisa das duas condições iguais, como a gente viu no AND, tá? Ele precisa de que uma apenas seja true, tá? Então vamos fazer isso aqui na prática, ainda trabalhando com esse exemplo que a gente usou do N1 e N2. A gente vai fazer aqui embaixo do OR, tá? Eu vou colocar o AND, o OR, no lugar do AND, tá? Vamos analisar esse código. Então ele está dizendo para mim, se o N1 for diferente que 6, ou o N2 for diferente que 6, aí ele vai imprimir isso aqui. Se eles forem iguais, ele imprime o de baixo, tá? Vamos lá, ó, valores são iguais. Na verdade, a gente está... vamos colocar aqui. Coloquei valores. Não vai confundir, vamos nos confundir, né? Valores são diferentes, porque eu estou invertendo a lógica. E aqui embaixo existem valores iguais. Valores iguais. Ok? Então, se eu disser para ele, ó, ou esse aqui ou esse aqui, um dos dois tem que funcionar, tá? Os valores são diferentes, é o que ele mudou para mim. Agora, vamos colocar 5 aqui. Perceba que eu tenho 5 no 2 e 3 no 1. O que ele vai acontecer? Vai manter a mesma mensagem, os valores são diferentes. Se eu alterar aqui para 5, aí percebe que eu tenho 5 no N1 e 5 no N2, que é 5 no N2 aqui também, tá? O que ele vai dizer para mim? Valores são diferentes, tá? Então eu preciso de um ou outro para que ele possa executar a minha parte verdadeira da lógica de programação, ok? Então, se eu tiver, por exemplo, duas idades, né? Vamos fazer um comparativo. Idade da pessoa 0 é maior ou igual a 21 ou menor ou igual a 21, tá? E aí só passa, ou seja, só se torna true se ambas forem falsas. Do contrário, ela passa a ser falsa, ok? Muito bem. Se eu colocar aqui, então, nessa lógica, eu colocar o 3 aqui, aí ele tem que me dar a outra condição, tá? Ficou claro? Então, verificando se que isso é verdade, né? Então, a gente faz com que o AND, voltando lá no AND, eu tenha que as duas condições sejam lógicas, iguais, e que, neste caso, eu tenha apenas uma das condições lógicas iguais para que eu possa executar a minha atividade, tá bom? O meu resultado aqui. Perfeito? Um outro operador interessante e bastante utilizado por nós é o operador not in, ou quando eu quero procurar algum valor, por exemplo, numa lista, tá? Então vamos imaginar que você tenha que fazer uma busca específica numa determinada lista. Eu vou usar essa lista aqui que nós criamos na aula passada, só para a gente ganhar tempo. Você pode utilizar aí também. E o operador que nós estamos falando é o not in, tá? Ou não está em. Fica bem didático, né? Dessa forma para você gravar. Eu vou copiar essa lista aqui. Aí eu vou dizer para ele. Vou criar um outro campo. Carro. Escolhido. Imaginar que você tem uma loja de carros, de aluguel de carro, e você tem o seu estoque, que é carros, tá? Vou colocar aqui estoque carros. E aí embaixo, carros escolhidos, tá? Então eu tenho meus estoques carros e meu carro que eu vou escolher, tá? Então eu vou colocar aqui Fiat. Perceba que Fiat eu tenho dentro da minha lista, tá? Então vamos procurar agora com o operador not in. Se o carro escolhido for igual, ou melhor, not in, not in estoque carros, ou seja, eu estou dizendo para ele, se o carro que eu escolhi não está na lista de carros, aí eu vou dar um print aqui com fstring para a gente poder formatar. O carro escolhido tal não está disponível no momento.
ok? Vamos colocar aqui embaixo o carro escolhido, que é a nossa variável, tá? E no caso, se ele estiver, eu vou dar um print. Carro está disponível. Pode pegar as chaves. Ok? Então, se eu disser para ele que se o carro não está na lista, ele vai dar essa mensagem de que o carro não está disponível. E o carro que está disponível, ele vai dar essa mensagem, tá? Então, vamos lá, rodando aqui, ó. Carro está disponível, pode pegar as chaves. Por quê? Porque ele encontrou esse valor dentro do nosso estoque. Agora, se eu colocar um outro carro aqui, por exemplo, o Argo, tá? Fiat Argo. Vamos colocar aqui, olha lá, o carro escolhido, Argo, não está disponível no momento. Entende? Então, eu tenho esse operador NOT-IN que ele vai ser muito útil quando a gente estiver fazendo uma busca dentro de algo. E eu quero comparar, por exemplo, com o número de usuários, né? Ou o nome de usuários num banco de dados. Perceba que eu posso ter isso aí como uma lista, onde eu tenho usuários que se cadastraram no meu site, por exemplo, e eu quero fazer uma busca, e aí eu posso usar dessa forma também para você poder buscar esses dados dentro de uma lista, ok? Isso que nós estamos fazendo até agora é o que a gente chama de if simples, né? Nós já estamos utilizando um pouquinho a estrutura um pouquinho mais complexa, né? Que é o if e o else. Porém, nós também temos a opção de você usar um if encadeado, né? Por exemplo, vamos colocar aqui como comentário para me mostrar para vocês. Opa, aí, pronto. Não quero perder isso aqui para a gente poder manter de histórico. Isso. Muito bem. Nós vimos, né, então, a sintaxe mais simples. A gente está utilizando sintaxe if ou else, que é o simples seria só o if, né? E você tem uma só saída de condição. O else seria para caso ele não encontre essa condição. Agora, nós também temos a possibilidade, a oportunidade de fazer o if, elif e o else. Então, vamos imaginar com a seguinte problemática. Você tem uma entrada de um cinema, por exemplo, em que pessoas de X anos para baixo não pagam entrada, de tanto até tantos anos elas pagam um X valor e acima daquilo de uma determinada idade é outro valor, tá? Então vamos considerar isso. E nós estamos falando aqui então do nosso if, elif e o else, ok? Vamos lá. O if, elif e else, vamos digitar aqui um campo idade. Idade eu vou colocar 15, vamos determinar como 15, tá? Se idade for menor, vamos determinar como 5 anos, tá? Se eu estou dizendo para ele, se o campo idade for menor que 5 anos, vou colocar um print aqui, a gente poderia colocar, a gente vai aprender a usar return, chamar a função, enfim, mas a gente vai usar como texto por enquanto, tá? Então, print você pagará somente, ou melhor, vou colocar você tem a entrada gratuita, ok? Por conta da idade, perfeito? Muito bem. Só que eu tenho uma outra condição, e aí a gente vai usar só essa e mais duas condições, mas imagina que você tenha diversas e N condições, tá? Então você tem diversas condições e você vai colocar uma abaixo da outra. Como que eu faria isso? Eu vou usar o elif. Aí eu estou dizendo para ele, se não se, tá? O elif significa o se não se. Se não se, idade for menor que 18, aí eu vou colocar um texto aqui, tá? Print, você paga a entrada de, vou colocar 15 reais, tá? Muito bem. E aí eu posso fazer vários elifs no processo do if. Posso colocar mais um, mais dois, mais três, mas a gente vai encerrar aqui, ó, no else, tá?
e eu vou colocar o else print se, ou melhor, se a idade não for nenhum nem outro, aí eu vou colocar print você paga R$20, tá? Então, só para retornar e entender, eu tenho o campo, a idade determinada como 15 anos. Se a idade for maior, for menor que 5, aí ele tem entrada gratuita. Se a idade for de 5 a 18, ou menor, ou seja, menor que 18, mais maior que 5, aí ele vai pagar 15. E se não for nenhuma das duas, ele paga 20. Vamos ver isso acontecendo? Vamos rodar aqui. Muito bem, como eu determinei que a idade tem 15, ele caiu dentro do range aqui, ó, de 18. E aí eu pago R$15, tá? Se eu colocar uma idade de 3 anos, vou colocar a idade de 3 anos, ó, entrada gratuita. Se eu colocar uma idade de 30 anos, você paga 20, tá? E aí se eu colocar uma idade, por exemplo, de 18 anos, você paga 20. Por que ele está dando paga 20? Porque eu não coloquei o igual. Se eu colocar o igual aqui para as minhas orientações lógicas, aí ele vai considerar o 18 como o valor dentro daquele range, tá? Então nós vimos o if, elif e o else, e dessa forma eu posso acrescentar vários elifs e if dentro dele. É claro que existem outras opções, a gente vai estar vendo isso aí também, mas vamos com calma, a gente vai aprendendo passo a passo para que a gente não possa atropelar os nossos conhecimentos. Aí a gente pode testar várias condições sempre usando essa estrutura aqui, tá? If determina a primeira condição e o que ele vai fazer depois. Elif, aí eu posso colocar um outro elif, posso colocar, por exemplo, vamos imaginar aqui um elif idade maior ou igual a 22, tá? E aí eu vou dizer para ele aqui, você paga, vou colocar 20, e aí aqui embaixo eu coloco 25, tá? Então se eu colocar, vamos lá, estou pagando 15 porque eu tenho 18. Se eu tiver 19, eu vou pagar quanto? Vou pagar 20, ó. Por quê? Ele está pegando do maior ou igual a 22 até 18, tá? Se eu colocar como 22 aqui na idade e rodar aqui, ele vai pagar 20 já, tá? Ou 20 ainda, né? E se eu colocar 23 já cai na condição de baixo, que seria os R$25, perfeito? Uma última coisa para a gente ver aqui, então, resumindo basicamente toda essa aula, é essa questão do incrementar, né? O for que a gente já viu, o if que a gente já viu, o else e tal, nesse momento que a gente está aprendendo, tá? Então vamos imaginar que eu tenho então uma lista de pedidos aqui do cliente, ou uma lista de itens, né? Coberturas, vamos supor que sejam itens, né? Recheios, tá? Tem uma lista de recheios aqui, eu vou colocar tomate seco, sei lá, milho, pepperoni e sei lá, queijo, vai, queijo. Muito bem. Vamos imaginar que a gente tem esses itens aqui de recheio. Então, para cada for item in recheios, eu vou fazer aqui print, como se eu estivesse adicionando os itens na pizza, tá? Adicionando o item tal em sua pizza. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, por que ele não entrou em azul? Porque eu não coloquei o F de string, agora sim. Então eu vou colocar itens, né? O item que eu tinha colocado. Para cada item in. Opa, não vai mesmo, tá errado. Item em recheios, eu vou adicionando item. Qual que é a lógica disso aqui? É simplesmente
ele imprimir para mim uma linha com cada item a ser processado. Finalizamos o seu pedido. Essa é a lógica desse primeiro programa. Vamos ver se ele está funcional, se ele está acontecendo do jeito que a gente imagina. Sim, porque a ideia é justamente isso. É a lista, o for, ele vai percorrer cada item da lista, como a gente já viu nas aulas anteriores, e aí ele vai fazer o seguinte: para cada item que ele encontrar, ele vai imprimir essa frase com o nome do item e dizendo que está sendo adicionada a pizza. E ao final, ele imprime a lista, uma mensagem dizendo que o pedido foi finalizado. Porém, dá para a gente incrementar um pouquinho mais isso aqui, né? Vamos imaginar então que eu tenha um item qualquer dentro da minha lista, né? E eu quero fazer com que ele verifique se a minha lista de pedido, ou melhor, se o meu pedido que eu estou percorrendo, se ele é igual a um determinado valor, tá? Então, por exemplo, se item for igual a agrião, por exemplo, vamos imaginar que o agrião está em falta no mercado e eu não tenho agrião também para colocar nas pizzas. O que eu vou dizer para ele? Eu posso dizer para ele, deixa eu só tirar esse print aqui para a gente não perder, eu vou dizer aqui embaixo. Eu posso dizer para ele assim: estamos em falta de agrião. Ou qualquer item que eu queira colocar, tá? E caso contrário, aí o else aí sim, ele vai me possibilitar a entrar com os itens de pedido. Então o que eu estou dizendo para ele? Se o item que eu tiver aqui, ou que eu estiver percorrendo na lista, for igual a esse valor, aí ele vai imprimir para mim essa mensagem, senão ele segue imprimindo tudo que eu já tenho visto, como ele fez agora, tá? Agora vamos colocar aqui que o pedido do cara, realmente, ele queria o agrião de qualquer jeito, tá? Um tarado por agrião. Muito bem. E aí, o que ele vai dizer? Olha lá, ó. Quando o for percorreu toda a lista, ele chegou e bateu aqui. Item em recheios, tal, ele vem assim, o item que eu tenho em mãos é igual a agrião? É. E aí ele vai fazer essa etapa aqui, dizendo que está em falta de agrião. Percebe que é interessante a gente entender que dá para você incrementar e fazer qualquer tipo de coisa utilizando os itens que a gente fez, tá? Utilizando o if, o else, o elif, o for. Você pode colocar for dentro de if dentro de for, tanto faz. É só você se basear e respeitar as regras da sintaxe, tá? Uma última coisa, a gente não tem falado aqui, mas a gente vai falar aos pouquinhos, eu acho que é uma interessante a gente tocar nesse assunto, sobre o PEP8, que ele fala simplesmente das indentações e dos espaços, tá? Perceba que as indentações, a gente já falou sobre isso na aula passada, mas se essa indentação estiver para dentro, ele vai dar um probleminha na nossa execução, tá? Justamente porque a indentação está errada. Ou então, se eu digitar uma indentação falha aqui, por exemplo, aqui dentro, embora ele esteja pulando uma linha, ele vai entender que esse aqui é parte do else, tá? E ele vai finalizar também, ó, tá vendo? Por cada item percorrido, ele vai dando, finalizando seu pedido, tá errado, certo? Tá errado para a nossa lógica, não que o seu programa também esteja errado, mas para o que a gente quer aqui proposto para a aula, sim, tá? Então, dessa forma, eu posso fazer com que eu me preste atenção. E uma das coisas que a PEP8 fala é justamente sobre isso. É melhor você escrever assim, com espaço, do que assim. Para uma leitura de alguém que está fazendo a leitura do seu código, é interessante você manter os espaços, tá? Você respeitar isso. A gente vai falar mais um pouquinho mais à frente sobre a PEP8, tá? Mas não é um assunto que assim nos impedirá de seguir aprendendo a programar. Muito bem? Bom, queridos, na aula que vem a gente vai falar sobre dicionários. Vamos começar a entrar nessa questão. Já estamos avançando no 6º capítulo do nosso livro, Curso Intensivo de Python. Estamos percorrendo aqui todos os itens abordados no livro. Nós, por enquanto, não estamos fazendo os exercícios propostos, tá? E não estamos fazendo nenhum tipo de exercício. Mas, em breve, assim quando a gente atingir uma
Já uma carga um pouquinho melhor para a gente fazer exercícios já bem elaborados para que você possa quebrar a sua cabeça realmente aí estudando. Quando nós finalizarmos esse capítulo, a gente já começa a fazer uns exercícios mais bem elaborados. Queridos, obrigado por mais essa aula. Deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, comente, compartilhe, dê as dicas aí para a gente poder melhorar cada vez mais. Forte abraço e até a próxima. Queridos, obrigado por mais essa aula. Deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, comente, compartilhe, dê as dicas aí para a gente poder melhorar cada vez mais. Forte abraço e até a próxima.